Bom dia, galera. Hoje a gente vai analisar aí as 8 questões sobre a consolidação do feudalismo. Então eu quero que vocês abram aí na página 13 do módulo 3. Então vamos lá. Nessa primeira aí faz o seguinte questionamento. O feudalismo foi o sistema social, econômico e político que predominou na Europa Ocidental entre os séculos X e XIII. Esse sistema resultou da síntese de elementos provenientes das sociedades romanas e germânicas. Quais foram esses elementos? Bem, pessoal, nessa questão aí vocês vão analisar o quê? Veja bem, a partir do século III, o Império Romano começa a entrar em decadência, né? Faltando alimento, acima de tudo, pela falta de mão de obra, que os escravos estavam em falta naquele momento. Então o governo romano ele vai criar um sistema de colonato. O que era esse sistema de colonato? Veja bem, ele vai incentivar a população das cidades a sair das cidades e ir para as áreas urbanas. Lá nas áreas urbanas, eles faziam acordos, né, com os senhores das terras, os donos das terras, no qual eles ficavam responsáveis por produzir alimentos ou por trabalhar para os seus senhores, e em troca de segurança, né? Então, esse é o sistema de colonato. Quando os povos germânicos passam a invadir o Império Romano, eles trazem dentro da sua cultura, né, uma instituição que era uma relação de fidelidade entre eles. E a partir daí, né, esse colonato ele se infunde a esse sistema de fidelidade, nessa relação de fidelidade. E aí, como agora os germânicos são os donos da terra, eles começam a fazer aquela relação de sucerano e vassalos, né, surgindo a classe de nobres e a classe de servos. Para modar, né, o jeito dessas pessoas pensarem, surge a figura da Igreja Católica, que passa a instituir o cristianismo, né? E as pessoas vão se apegar a esse cristianismo e vai dar tudo aí, essa fusão, né, cultural entre os povos germânicos, o Império Romano, a cultura cristã, vai dar fundamento, né, às características do período feudal. Com a divisão associada, né, que vai se tornar estamental, com a economia de subsistência, ou seja, que era produzida para a subsistência dos feudos, e apesar de haver uma descentralização, quando a gente fala de descentralização política, porque cada feudo era independente, vai também, por um outro lado, né, a uma centralização de ideias baseadas nos princípios da Igreja Católica. Segunda questão. Por que as invasões do século IX aceleraram o processo de ruralização da sociedade? Então, vocês observam aí que após a morte de Carlos Magno, né, o Império vai entrar em decadência, porque vai haver uma disputa política pelo domínio do Império entre os filhos de Carlos Magno. Essa disputa vai enfraquecer o Império, fazendo com que os condes, os duques, os marqueses fiquem cada vez mais responsáveis pela governança dos seus territórios, ou seja, territórios que foram doados pelo imperador. E o poder, né, desses territórios fica sendo hereditário, sendo passado de pai para filho. E essa classe de condes e duques e marqueses vão passar a concentrar mais o poder das suas regiões. Então eles vão ficar cada vez mais isolados, né? O comércio entre feudos vai deixar de existir, né? Então a economia também fica mais estagnada, a produção se torna de produção cada vez mais de subsistência, ou seja, o que era produzir é para sobreviver. Então o isolamento, né, desses feudos ou desses pequenos reinos vão fazer com que a população se torne mais ruralizada. Então, a partir do século IX, com a invasão ainda desses povos germânicos, as pessoas, para se proteger, vão construir castelos, né, e aí começam a se tornar mais isolados, e aí acelera o processo de ruralização do período feudal. Na terceira questão, o feudalismo, fruto das relações sociais, econômicas e culturais do mundo medieval, foi um momento importante na história da Europa. Sabemos hoje que foi um período em que as relações econômicas eram basicamente agrárias. Com base nessa constatação, explique como e em que medida a dinâmica feudal agrediu o meio ambiente. Claro, se formos comparar com a atualidade, o impacto era bem menor, já que na atualidade a gente tira muitos recursos da natureza e a destruição é muito maior, a população é bem maior também.
Mas naquela época houve sim um grande desmatamento, né? Houve uma grande agressão ao meio ambiente em decorrência da necessidade de se produzir alimentos. Ou seja, era um período agrário, né? E precisava de áreas para ser produzido. Então houve uma agressão sim ao meio ambiente. Quarta questão, ele quer saber o que eram o comitatus, né? Então, comitatus, como a própria resposta está dizendo aí, né, é uma instituição germânica no qual fica estabelecida uma relação de fidelidade entre o guerreiro e o chefe. Isso vai ser fundido com a cultura romana, né, e o senhor feudal, né, ele vai passar a doar terras para aqueles que se comprometiam com fidelidade com esse senhor. Então, ele vai ser introduzido na cultura do período feudal. Na quinta questão, quais eram as relações sociais que predominavam na sociedade feudal? Então, como já dito aqui na aula, né, havia aquela relação entre suceranos e vassalos, ou seja, os senhores da terra, os donos da terra, e os servos, no qual os servos eles eram responsáveis pela produção de alimentos, né, pelo trabalho, e os senhores responsáveis pela proteção, né, do feudo. Na sexta questão, pede para você caracterizar politicamente o feudalismo. Então você observa que no feudalismo ocorreu uma fragmentação do poder, ou seja, cada feudo, né, cada fazendinha ali, cada mundo ficava isolado e cada um governava a sua região. Então não havia aquele grande império com poderes centralizados. Resumindo, houve uma descentralização das questões políticas. Ó, pessoal, antes de a gente falar dessa sétima questão aí, eu vou pedir para vocês que ontem mandaram de qualquer forma lá, eu pedi para vocês mandarem um ok, vocês mandaram de qualquer forma. Mas enfim, hoje eu quero saber qual foi a questão que eu estou pedindo para vocês mandarem um ok aí. Então vocês botem lá, questão 7. Entendeu? É a forma que eu vou colocar a presença para vocês. Vocês coloquem questão 7, ok. Então vamos à questão. A guerra desempenhou um papel fundamental na sociedade medieval. Então está pedindo para vocês escreverem um texto sobre o assunto, identificando socialmente eles, dizendo qual a forma de recrutamento, a organização militar e os interesses que promoviam o conflito. Então, como já dito, né, os germânicos foram responsáveis por criar aquela ideia de benefício, né? Então, todo aquele que lutasse em prol do líder, ele se beneficiava com a doação de terras, riquezas de alguma forma. Bom, as terras vão fazer com que esses guerreiros, na verdade, conquistando essas terras, vão fazer com que surja ou amplie-se, né, o conceito de nobreza, ou a classe dos nobres. E esses nobres são responsáveis justamente por lutar em prol de um determinado líder. E, claro, iam acabando conquistando suas próprias terras. E as guerras, na verdade, elas vão acontecer em decorrência de conquista de outros territórios, né? Na disputa por territórios e nas disputas por riqueza. E daí estava formada a estrutura ou a organização, tanto militar como também a forma que se recrutava esses militares. Na oitava e última questão diz o seguinte: a igreja cristã romana fortaleceu-se muito durante a Idade Média, aliando-se aos reis germânicos que se convertiam e que pagavam obrigações e davam proteção militar ao clérigo. Redige um texto mostrando como essa relação entre o cristianismo e o poder político é antiga, remonta à antiguidade romana, mas ganha impulso durante a Idade Média. O cristianismo foi uma religião muito perseguida na antiguidade, principalmente no Império Romano. Só que, como a maioria da população se convertia, né, ao cristianismo, Constantino ele vai criar o Edito de Milão, no qual vai dar liberdade aos cristãos, né, já que eles eram tão perseguidos. Teodósio ele vai mais longe, ele vai criar o Edito de Tessalônica, no qual vai oficializar a religião cristã, né, do Império Romano. Então todo mundo vai ter que se converter ao cristianismo. É um momento muito bom para o cristianismo. Quando vem a invasão dos povos germânicos sobre o Império Romano, todas as instituições romanas vão deixar de existir. Só que o cristianismo consegue sobreviver, né? E ele começa a se fundir à cultura dos povos germânicos, levando benefício aos povos germânicos, convertendo a população, mantendo a população
favorável aos seus líderes, né? E aí a igreja começa a levar benefícios a esses povos germânicos e começa a conquistar territórios. Começando a conquistar territórios, também começa a ter poder, né? Tanto poder social como também poder político. Então é o auge do cristianismo justamente no período feudal. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse, né? Para aqueles que já me mandaram essa atividade, tem informações aí no vídeo, eu quero que vocês ouçam, e para comprovar a sua presença na aula de hoje. E para aqueles que não me mandaram atividade, vai ter a oportunidade de me mandar agora. Bem, eu quero desejar a vocês todos um bom dia. E qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no PV, no WhatsApp, né? Deixe lá sua pergunta, seja direto, que aí eu vou respondendo. Então tenham todos um bom dia e um bom final de semana.